E a gente preparou aqui para a conversa, e aqui a partir de agora eu não consigo ver vocês, mas eu consigo ouvir. Estou vendo a tela ali, né? Se eu estou compartilhando a tela, se eu tirar, vai acabar aparecendo, vai sair, né? Mas vocês vão me interrompendo, o Matheus também me ajuda nesse sentido aí. Bora lá. A gente preparou, assim, um material que ele é um misto ali da teoria e prática, né? Mas não é a teoria que a gente está acostumado a ver ali no dia a dia, né? Então a gente pegou um livro, tem um livro ali que é bem interessante, não arrisquei traduzir ali o nome do livro para não errar ali na visão, né, dele que ele quer posicionar, mas sabe quando a gente fala com alguém assim, que tipo de meta você pretende para o próximo semestre, próximo ano, 2 anos, etc., e a pessoa faz aquele sinal de crescimento como se fosse naquele jogo de hóquei, né? Hóquei no gelo ou hóquei no patins sem ser no gelo, que você tem aquela haste, né? Então é justamente isso, né? A estratégia, além de você fazer um sinal de crescimento, né? Além de você chutar, vamos dizer assim, né? E esse livro é bem interessante, porque ele, na verdade, ele fala de alavancas de negócio, e a gente vai explorar isso ao longo da conversa, e de movimentos estratégicos. Então, acho que isso é bem interessante, são coisas diferentes assim do dia a dia, pelo menos para mim, assim, quando eu falo com as pessoas, eu vejo as pessoas um pouco surpresas, né? Então, com base nesse livro, esse livro ele não conecta com o setor de saúde, ele é genérico, tá? E aí é isso que é a beleza que eu e o Matheus trouxemos aqui. Nós tentamos colocar o conceito do livro aqui já aplicado ao setor de saúde. Já na largada fica ali as nossas redes sociais para vocês também, a gente se conectar, trocar ideias e tudo mais, né? Então, começando aí. Falando um pouco da gente, então, um pouco de cada um, né? Sem ser muito exaustivo, mas eu, na minha trajetória, eu acabei não, né? Continuo nela, né? Mas tendo dois papéis, né? Então, o primeiro papel que eu desejei para mim foi ser consultor. É verdade, eu desejei isso para mim, mas assim, eu pensei quando eu estava na faculdade, eu vou ser consultor, por quê? Na minha ideia, no meu plano de carreira, eu falei, cara, eu vou conhecer um monte de setor diferente, problemas diferentes, e isso vai ser um trampolim para ser um executivo lá na frente. Então, esse era o meu plano de carreira. Eu pensei assim, cara, eu vou me conectar com consultorias, vou aprender bastante coisa com problemas todo dia, como solucionar, e lá na frente isso vai ser o passaporte, o cartão de entrada, o tapete de welcome para ir como executivo na minha carreira, né? E eu trilhei isso, tá? Então, quando eu fiz economia, administração, na hora que eu saio do curso de economia, já comecei dentro da faculdade na empresa Júnior, e aí eu fui para uma consultoria boutique, mas resumindo, até para a gente ganhar tempo, útil nosso, eu passei por três grandes casas, eu não sei se vocês as conhecem, mas eu acabei trabalhando num tema de estratégia e gestão de negócios, ou seja, ajudar as empresas a crescer e ter um melhor resultado, em três grandes consultorias. Então, uma delas foi a Deloitte, né, que é uma empresa de consultoria e de auditoria. Eu trabalhei na área de consultoria, à frente de uma equipe de estratégia e operações para o setor de saúde. Fui sócio na empresa e tomei conta de uma área exclusiva do PNL e tudo mais, né? Tive essa oportunidade. Também tive a oportunidade de trabalhar na KPMG, que é uma empresa concorrente, vamos dizer assim, da Deloitte, foi até um negócio interessante que depois, ali no particular, a gente pode conversar sobre isso, e tocando também uma área de estratégia e operações, só que para o setor de saúde envolvia tecnologia e inovação. Isso foi bem interessante para mim, foi uma mudada na minha carreira, alargou meu escopo, né, de atuação, né? Então, eu olhava não só sobre a ótica da estratégia pura, a gestão pura de negócios, né? Mas também olhava sobre o aspecto de ferramentas, tecnologia, solução, inovação. Eu aprendi muito nesse momento. E a terceira casa, eu trabalhei também na McKinsey e eu tenho um orgulho grande. Eu acabei nas três casas, eu fui sócio, tive uma passagem bem interessante, pude servir clientes tanto aqui no Brasil como fora.
E aquele sonho que era passar na consultoria ali para ser um trampolim, quase que foi minha carreira como um todo. Foi o não planejado, né? Então, o único ganho que eu vejo nisso é conseguir trazer para vocês aqui ou em outras sessões algo que eu vi ali ao longo da minha jornada. E eu também acabei conseguindo, do outro lado, ser executivo, então eu trabalhei bastante próximo de fundos de investimento, né? Empresas que investem em capital privado. Então, não sei se vocês conhecem, mas a Quiné, que é do Itaú, atualmente com Pátria também, em duas investidas. Uma as duas de saúde, uma delas é uma operadora verticalizada em Porto Alegre, por isso que eu moro em Porto Alegre há 7 anos, chamada CCG Saúde, que é até um caso aqui que a gente vendeu. Trabalhamos eu e o Matheus junto, vendemos por um bi, foi a maior transação de 2021. E também, hoje, atualmente, trabalho à frente da Opt na área de crescimento, que é uma investida do Pátria. Ela é uma rede de 90 clínicas de oftalmologia, né? Tem clínicas e hospitais de oftalmologia. Então, é um pouco, dividindo um pouquinho com vocês do que eu fiz na minha jornada, tá? Depois fala um pouco aqui também de formação acadêmica. O pessoal gosta de passar por isso, mas enfim, eu acabei fazendo economia e administração. E eu sempre comento com as pessoas que meu propósito é servir as pessoas e seus negócios, né? Para que a gente atinja nosso pleno potencial. Então, rapidamente aqui falando um pouquinho da minha carreira, tá? Matheus, vai lá. Boa, não, show de bola. Bom, falando um pouquinho de mim aí também brevemente, eu comecei minha carreira de uma forma meio inesperada. Aí quando meu pai faleceu, eu era muito novo, ele acabava sustentando toda a família na época, então eu acabei de forma meio inesperada assumindo assim, ele tinha uma empresa assim mais voltada para comercial, né? Aqui eu sou do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, então aqui sempre foi muito forte a área do calçado. Então, eu trabalhava nesse ramo, acabei tendo que assumir ali com meus 20 e pouquinhos, 21, 22 anos. Fiquei um tempo nessa jornada, mas não era bem exatamente o que eu queria, mas ali aprendi muito sobre negócio, sobre negociações, né? Viajava muito, então tinha muito cliente. Acabei, então, um pouco fazendo a jornada ao contrário. O Fábio, a minha ideia era um dia ter uma consultoria, mas eu acabei iniciando pelas empresas, né? Então, depois eu fiz uma transição de carreira, saí um pouco dessa área comercial de negócio e fui bastante para a área de gestão e finanças, né? Principalmente a parte de finanças estratégicas. Então, consegui trabalhar em algumas grandes empresas de bolsa de valores, né? Então, empresas aí de faturamento aí acima de bilhão. Então, foi muito legal. Consegui aprender muito essa frente de gestão, de estratégia, principalmente a parte de finanças, né? O planejamento financeiro, quanto isso é importante, né? Numa rotina e numa boa governança das empresas, seja ela pequena, grande, média ou gigante, ela tem o seu papel, então isso é bem importante. Acabei trabalhando, assim, tanto na parte econômica, DRE, balanço, análise de negócios, estudo de viabilidade, mas também a parte de caixa, né? Parte toda de gestão de fluxo de caixa. Então, também trabalhei numa outra empresa bem grande, uma das maiores produtoras de artigos esportivos do mundo. Então, tinha unidades em vários lugares e também gerava aí na casa de 1,5 bi, 2 bi de caixa ano. Então, participei lá, foi muito bacana. Então, eu acabei crescendo muito rápido também nas organizações, e aí surgiu a oportunidade, então, na época, trabalhar com o Fábio no projeto do CCG, foi onde eu entrei para a área da saúde. Então, na época, o Fábio era o diretor lá, eu entrei para apoiar ele nesse projeto, que foi muito legal, foi um aprendizado muito bacana, foi onde a gente se conheceu. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do case ali, que foi super interessante. E aí gostei muito da área da saúde, achei bem diferente, fiquei um bom tempo lá, depois a empresa foi vendida, ainda fiquei lá como head da área de finanças, junto com o time que acabou comprando, né, o CCG. Fiquei mais um tempo lá, depois a empresa foi vendida de novo, e aí acabei indo assumir uma cadeira de CFO num hospital aqui de médio porte, aqui no interior. Então meu guarda-chuva sempre foi nessa parte mais voltada para a área de finanças, né, em todos os seus aspectos, e da área da saúde ela é bem peculiar, né, principalmente a parte de ciclo de receita, relacionamento com planos, convênios e tudo mais, então ela é
bem diferente, né? Tem também a parte de relacionamento com médicos, então tem muitas peculiaridades que são desafios a mais que te trazem nessa jornada, né? Então foi muito bacana, fiquei um bom tempo ali, e aí depois acabei querendo, né, ir para a parte de empreender e montar uma consultoria, onde eu e o Fábio, a gente acabou voltando a... A gente se falava, assim, desde a época do CCG, mas estava nós dois mais ou menos na mesma jornada, a gente teve uma ideia e começou a empreender juntos. O Fábio hoje ainda está lá no Pátria, né, fazendo um projeto, então eu estou mais à frente da nossa consultoria aqui, mas a gente ainda tem bastante troca de conhecimento aí do dia a dia, então tem sido muito, muito legal e é o que a gente acaba apoiando hoje as empresas, né? Essa parte de gestão, de estratégia, de negócios, trazendo esse olhar de toda essa bagagem que a gente teve em grandes organizações, por grande experiência, trazendo isso para a realidade do pequeno e médio, né? E não só mais na área da saúde, sim em todos os segmentos. Eu acho que o José Linhares levantou a mão, fica à vontade, Zé, fala aí. Opa, obrigado. Eu gostei muito da trajetória de vocês, porque eu tô meio que fazendo algo inverso, né? Eu sou médico, tenho residência em medicina de família, sempre gostei muito de tecnologia e de gestão, então sempre tentava, eu sempre tinha algumas ideias para melhorar o processo de cuidado que a gente fala, ou trajetória dentro de um plano de saúde, né? E eu gostei até da parte que você falou, é justamente a que eu vou perguntar. Ambos trabalharam, em outras áreas e também na área da saúde. Qual é a diferença da área da saúde e quais são os piores, para ver se é o mesmo entendimento que eu tenho ou se é um viés. Então, Perfeito. boa. Eu começo por aqui, bem de começo de carreira, né? O que que é meio que é normal, tá, José? É você trilhar na formação de economia e administração, né? Então, é normal você se deparar com setores diferentes e é onde você tem um aprendizado. Então, eu trabalhei em banco, seguradora, aluguel de carro, transporte aéreo, eu conheci todos esses setores, tá? O que que eu vejo que é a grande diferença entre o setor de saúde e os demais setores? Primeiro, é uma questão muito minha, tá? Saúde tem propósito. Então, para mim, não que outros setores seja melhor ou seja pior, etc. Não é isso que eu estou falando. Mas saúde tem propósito. Então, eu posso falar que eu já trabalhei em banco, então eu ajudei grandes bancos aqui, e também em saúde. A diferença que eu vejo é o seguinte: o banco, de um lado, ele trabalha com dinheiro, né? Entra dinheiro e sai dinheiro, né? Ele te entrega dinheiro. E saúde, você entrega serviço, você entrega qualidade de vida, você entrega algo que é muito individual, né? Individualizado, e que tem um impacto nas pessoas muito grande. Então, acho que, para mim, essa é a beleza do setor de saúde. Esse é o meu modo de ver, tá? E por isso que eu talhei praticamente minha carreira inteira nesse setor. Agora, é um setor que também é interessante sobre o aspecto de que ele navega em qualquer cenário, né? Cenário de crise ou não crise, ele está lá. É um setor firme, ele dá aquela cambaleada, ele dá aquela. ah, ele tem seus desafios, mas ele é um setor perene, se eu puder assim dizer. Então, sempre vai existir setor de saúde. Então, essa é uma segunda coisa que eu gosto bastante. E, para mim, o terceiro é o seguinte: não dá para você ser curioso. Ou você conhece saúde de fato e como se fazem as coisas. Eu não sou médico, né? Não conheço operacionalmente no detalhe, mas eu tenho uma noção. Ou você não consegue circular no setor de saúde, que é diferente de uma fábrica, por exemplo. Então, para mim, são essas três características que trazem aí uma diferenciação do que eu vi no setor de saúde versus outros que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Ela, Matheus? Não, não, é isso aí. O Fábio falou vários pontos que eu concordo e acho que só complementando um pouquinho da minha visão, eu concordo nesse ponto do Fábio dessa beleza de tu ter que ter a humanização, de tu servir ali as pessoas, né? Muitos dos hospitais eram de irmãs, né? Tem aquela coisa do legado também de algumas instituições bem do passado, né?
que traz um pouco desse lado também, e acho que a própria escola ali, né, a parte da enfermagem, da medicina, tu leva muito para esse lado da assistência em si, né? Então isso acho que é muito bacana, cria, e é um ambiente que te demanda muito, então acho que cria alguns vínculos, assim, nas pessoas que acabam tendo esse viciozinho de quem entra ali e gosta muito de trabalhar, e ele é muito específico, né? E claro, e como o Fábio falou, é um segmento resiliente, é um segmento que tem muito saúde pública, né? Então tem o viés político também, tem a estabilidade de uma economia, toda passa pela saúde da população, então tem muitos players, né, interligados, e ele pensando assim, ou quase todas as cadeias ou setores produtivos, a área da saúde, ela era muito pulverizada, ainda é, né, muito segmentada, muito especializada, e muito ainda na mão de médicos ou de pessoas especialistas técnicas, né? Então ela vem passando de um tempinho para cá muito eu acho que ela foi do último setor que sofreu uma transformação, que está sofrendo uma transformação de consolidação, de vindo a gestão mais forte, né? Esse olhar para custo, esse olhar para negócio. Então, ainda tinha muito no passado e tu conseguia repassar muita coisa, né? Tu conseguia repassar o custo, conseguia repassar um pouco dessa sinistralidade para frente. Hoje está cada vez mais difícil e isso acabou trazendo o outro lado, que é o que vem vivendo muito a saúde, que é esses desafios, né? De tu diminuir custo, ser mais eficiente. Os planos de saúde estão cada vez mais concentrados, com mais poder, então estão pressionando a parte médica, os hospitais, e aí tu não consegue repassar o custo lá para a ponta, então as pessoas não estão, né? A gente vive há, sei lá, 10, 20 anos com o mesmo número de pessoas com plano de saúde, né? Não cresce a saúde suplementar. Então, acho que tem esses desafios que é o que está vivendo hoje, que é muito essa parte da necessidade de trazer gestão, trazer mais esse olhar de negócio para dentro da área da saúde, principalmente nos lugares mais afastados, nas pequenas clínicas, né? Ou pequenos hospitais, assim, que eu acho que tem essa necessidade, e o médico que consegue trazer esse olhar de gestão, ele acaba tendo um bom espaço dentro das organizações, né? Pelo menos a experiência que eu tive, assim, eu vi que médicos que estão indo para o lado da gestão ali, seja na parte não só de custo, mas na parte de processos, de eficiência lá na ponta, né? E também na qualidade da entrega, tem sido bem um diferencial interessante, né? E aí eu não sei para que lado tu está pensando ir, mas é algo que eu vejo assim bastante oportunidade. Então, muito obrigado pelas respostas. Opa, alguém quer complementar, Fábio? Perdão se eu te cortei. Acho que eu cortei alguém, desculpa. Não, não, eu ia perguntar se era isso mesmo, se atendeu a tua expectativa aí. Atendeu totalmente, mas não precisam, podem ficar tranquilos, eu sou médico, mas eu sei que o negócio é muito pior do que foram até bons. Mas eu gostei desse olhar que eu não tinha, né? E vocês tocaram num ponto que eu acho que vivendo numa bolha, eu sou médico de família, eu trabalho muito com inovação e gestão. E o problema maior como médico de família é assim, eu sou um especialista geral, é muito diferente do clínico geral. Então, se tem uma doença que está dentro ali das condições sensíveis à atenção primária, e eu vejo, poxa, dá para estudar e tratar? Legal. Porque eu acho, porque hoje a gente já tem a medicina baseada em valores e tudo mais, que mostra que não adianta você ter aquela fila imensa se você tratar mal, né? Isso principalmente estou falando em saúde suplementar, claro, né? Que é E você tocou num ponto mais crítico ainda, que são as clínicas populares, que é o que a classe média brasileira hoje procura muito, né? São atendimentos de 15, 20 minutos, que por muitas vezes acabam causando uma heterogenia ou uma falsa. Heterogenia seria algum desvio ali 15 minutos, não dá para fazer muita coisa. Você bota o nome da pessoa ali, né? E acabou, acho que uns 20, 30, né? Já.
E é bem isso que eu vejo, assim, a gestão é muito difícil convencer. Eu até estava numa clínica e eu tô, assim, experimentando novas coisas e eu pedi para sair, porque eu não acreditava naquilo. Eu achava que eles ficavam lá tocando na porta. Eu entendo que é importante para a clínica manter o salário, o, a sua receita. Só que isso vai nas custas do quê? Aí que eu entro do lado da humanização. A gente não precisa perder, a gente não precisa ser uma instituição sem fins lucrativos e de saúde, sabe? Já tem estudos bem qualificados nesse modo. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho e por isso que o assunto me interessou tanto. Ah, bacana. É o drive-thru da saúde, né? É. Beleza. Indo lá então agora pro direto ao ponto, né? Antes da gente entrar e falar de cada alavanca, né? Que eu gosto de comentar bastante. A gente sempre se pergunta o que que é estratégia, né? Mas fiquem tranquilos aí que, na verdade, não vou falar daquelas respostas que a gente está acostumado a ter, né? Mas assim, o que eu gosto de fazer bastante analogia acredito que vocês devem conhecer aquele tenista Roger Federer, né? E o Google me contou que ele é o tenista mais bem pago, vamos dizer assim, o mais valorizado de todos os tempos, né? Pode ser que até semana passada tenha visto algo diferente, mas vamos partir do princípio que o Google está correto. E aí tem duas características, tem um negócio bem interessante, né, quando a gente fala de estratégia, né? E a pergunta que eu faço para mim aqui, eu mesmo já respondo na sequência, que é o seguinte: poxa, será que se ele jogasse badminton, Roger Federer teria o mesmo sucesso, né? Então, eu já respondendo diria, olha, com certeza ele seria um ótimo atleta, teria ali no ranking uma participação dos top 10, ia ser o primeiro do ranking, o segundo, o terceiro, não sei qual, mas ele seria um excelente jogador, mas eu não sei se eu tenho certeza que ele não seria remunerado como no tênis de campo. E arrisco dizer que qualquer esporte de raquete, ele não seria tão remunerado quanto no tênis de campo. E aí que eu encerro a minha analogia um pouco lúdica aqui, que eu gosto para tangibilizar um pouco, que estratégia justamente é isso. Você tem de um lado o posicionamento, isso conta muito, e neste caso aqui, a escolha dele pelo esporte de tênis de campo foi determinante pelo sucesso financeiro. Eu não sei se ele pensou isso lá atrás, né? Talvez tenha sido vocação, mas a nossa análise aqui. E do outro lado, você tem um componente que não é o posicionamento, é um componente dele jogador. Então, dele enquanto jogador, o que que ele fez ao longo do tempo que se diferenciou? O que que eu quero dizer com isso? Não basta estar num mercado ou estar num esporte que supervaloriza. Você precisa se destacar naquele esporte, você precisa se destacar naquele mercado. E é justamente isso. E esses dois componentes, um de um lado, posicionamento, e o outro, o que que eu posso fazer, né, de melhor para ser um melhor atleta, ou uma melhor empresa no meu segmento, ou um médico, ou um profissional, que é o que a gente vai fazer as provocações aqui, né? Então, o posicionamento é como se fossem as alavancas estratégicas. E, e a parte do ele jogador é como se fossem os movimentos estratégicos, né? Então, tem duas grandes frentes aqui para a gente tocar nessa conversa aqui. Então, olha que interessante, das 5 alavancas estratégicas, uma delas é o chamado, esse endowment, é o ponto de partida. O que é o ponto de partida? Ponto de partida é tudo que eu fiz hoje, por exemplo, 16 de setembro. É tudo que eu, na minha carreira, ou eu enquanto executivo, eu enquanto médico, enquanto profissional, a empresa que eu tenho, eu fiz de investimento até hoje nela. Então vamos lá, eu olhei para a minha empresa hoje, poxa, eu tenho acreditação, eu tenho sistemas, eu tenho pessoas qualificadas, eu tenho processos bem postos. Esse é o ponto de partida. Então, você investir no tempo na empresa, de modo que ao longo do tempo ela vai acumulando ativos e que vai dando mais robustez para a empresa,
faz com que o ponto de ela esteja mais preparada para frente. Por isso que muita gente comenta o seguinte, inclusive esses vídeos de AI no YouTube, né, milhões agora, né, que falam o seguinte, olha, é uma maratona, não é um sprint. Então é justamente isso, não é algo que você vai fazer por uma empresa, lógico, não são 100 anos, mas não são 5 meses, que você muda o jogo. Você precisa ter uma constância de investimentos numa empresa para que ela acumule uma série de ativos que a diferencie da concorrência. Então, esse é o endowment. Mas olha que interessante. Nesse livro, ele divide o seguinte, que 30%, pensem lá no nosso resultado, né? Vamos imaginar se o nosso resultado lá é 100, né? 100 pila, né? Na nossa terra lá, né, Matheus? 100 pila, né? Desses 100 pila, 30% do resultado vem do ponto de partida. Poxa, Fábio, mas eu não investi em pessoas, em tecnologia, meus processos são complicados, eu não tenho acreditação, eu não investi em maquinário, poxa, eu não reformei as coisas. Então eu estou começando a perder parte desse 30%. Mas a beleza é que daqui em diante você consegue também investir. Então esse é um primeiro ponto, tá? Depois a gente vai associar um pouco a exemplos. Então acho que esse é um ponto interessante. A pergunta sempre que vem é, então, vale investir no longo prazo, né? Sempre vale investir pensando não só no resultado de amanhã, mas daqui para frente? A resposta é sim, porque ela carrega ali um ponto em que o resultado ele acaba acontecendo sem você fazer muita coisa que você já fez ao longo do tempo. Olha que interessante essa segunda alavanca, né? E a alavanca vem justamente disso, é como que eu utilizo a alavancagem dessas variáveis ao meu favor, né? Então, como que eu utilizo os investimentos que eu fiz ao meu favor? O segundo é tendências. As tendências, seja do macro setor, né, ou do microambiente, elas impactam normalmente 25% do resultado. Então, o que isso quer dizer? Uma empresa lá, o exemplo que todo mundo dá, né? Vamos começar a fazer carro elétrico, o Elon Musk viu essa tendência, lançou lá a Tesla ou outras empresas, a Apple, entre outras empresas que são clássicas de esse tipo de exemplo, e elas ou criaram uma tendência ou elas embarcaram numa tendência. Você tem ali já 25% do resultado corporativo embarcado só de acertar na tendência. Então, olha que interessante, empresas que estão antenadas ao macroambiente, ao ambiente fora do ambiente de gestão do dia a dia, e se posicionam bem, ela só de se posicionar bem, ela sai na frente. E por que isso acontece? Porque, na verdade, é o exemplo lá que o José deu, né? Quem começou a fazer as clínicas populares, hoje sai até uma notícia lá, o mais todo, cartão de todos lá, faturando 5,6 bi, imaginem, 500 unidades no Amor Saúde, né? Então é justamente isso, o cara criou ali uma tendência e surfou nela. Agora, olha que interessante essa outra característica, né? Essa outra alavanca. Aquela pergunta, será que tamanho de empresa faz sentido? Cara, faz total sentido. É uma das primeiras alavancas estratégicas de fato, né? Depois de você desconsiderar o efeito de tendência ou o ponto de partida, quando você olha para a empresa, fala, cara, eu quero ser dominante no meu mercado. Eu quero ser uma startup que vai ser o primeiro a se posicionar, né? Vamos pensar nesse aspecto, né? Isso é uma alavanca poderosa? Cara, poderosíssima. Se você pensar, por exemplo, aqui na área da saúde, dando um exemplo de uma empresa já estabelecida, a Redditor é um exemplo clássico disso. Ela começou lá atrás, e não é muito lá atrás, né? Tipo, cerca de 15 anos atrás, adquirindo alguns hospitais. O pessoal olhava, mas a rede é meio fraca, são hospitais meio ruins. Aí eu lembro que eles adquiriram o São Luís, começaram a ganhar reputação. Esses caras hoje são a maior rede de hospitais, investem ali, por exemplo, na Qualicorp, né, que são os corretores que vendem ali plano de saúde, e tem também a Sul América. Então, tipo, esses caras acabaram virando um gigante no mercado, né? E tudo começou como um movimento de tamanho de empresa. Tamanho tem relevância. Então, muitas vezes, quando a gente vai lançar uma solução e fica naquela dúvida, vou ser o primeiro a se movimentar, vou crescer num determinado mercado, posso te dar a resposta objetiva. Se posicionar com o primeiro daquela categoria, ele faz sentido. Porque você ganha alavancagem, você ganha escala, você ganha eficiência operacional e você ganha alcance de mercado.
outra alavanca. Gestão de dívida e investimento. Só uma dúvida, desculpa, é que eu sou um Vai lá. pouco curioso mesmo. O José de novo. Vai lá. Pensando nessa primeira alavanca, né, de, de ver tendências e dominar o mercado. Quando nós falamos nisso, é, eu venho da medicina, a gente não aprende nada É, dessa parte, né? Aprendi na residência porque a medicina de família ainda tem muita gestão, né? Diferente de outros. Mas eu queria saber, assim, mais como farejar estes o que está em alta no mercado. Eu tenho, legal. eu tenho umas percepções, só que na medicina tudo tem que ser validado, né? E daí a gente sempre fica com uma dúvida. Eu tenho uma percepção forte do que está em alta, mas eu queria, assim, como eu posso validar aqui isso? Como eu posso Legal. ter certeza que está só? Legal. É boa a sua pergunta. E lembra sempre do exemplo que eu dei do tênis, né? Então, assim, não que eu não vou sugerir para fazer isso na saúde, não é isso. Mas, assim, é que pensando no exemplo do esporte, ele ajuda bastante. Mas você mesmo citou e você trabalha com um negócio dentro do setor de saúde que ele é uma potencial alavanca de ser dominante no mercado. Você citou duas coisas. Uma é o modelo de remuneração e a outra é a saúde populacional, né? Que daí você está gerindo a população, a família. Eu entendi seu ponto. Ou seja, ao invés de eu gerir doença, eu vou entender as pessoas. Eu preciso de muito mais do que 20 minutos para conhecer cada pessoa. Ao longo do tempo, eu vou gerir muito melhor essa população e vou ter muito menos custo e muito mais saúde. Perfeito. Onde reside para mim o ponto, tá, José? Para mim, as pessoas facilmente identificam aonde são os pools de oportunidade. Então, essa saúde populacional é um, modelo de remuneração é outro. Só que enquanto não tem alguém, algum player, né, algum ator, alguma empresa que começa um movimento, porque hoje a gente olha a Redditor é gigante, né? Como que eu vou começar aqui, né? O exemplo que eu dei, né, cartão de todos, hoje é gigante, fatura 5,6 bi. Mas começou lá atrás com a ideia de alguém falando, cara, vamos montar uma clínica popular. E começa ali no ensaio, e aí começa a ganhar volume. Então, para mim, acho que está muito mais não na definição da onde eu vou crescer, né, e como eu vou crescer, mas quem que vai se arriscar a dar o primeiro movimento e começar esse modelo. Por isso que eu comentei, tipo, é muito mais importante quem dá o primeiro passo, arrisca e vai, do que identificar de fato o pote da oportunidade, né? Então, você não tem nenhuma empresa ainda grande porte, o que foi crescendo, que se dedicou de fato à saúde populacional e que se dedicou de fato a modelo de remuneração. Em outros países já tem, mas no Brasil ainda não. Então é um pouco assim que funciona. Até então, dois aqui que você mencionou, que eu acho que são dois elegíveis para serem grandes game changers de mercado, grandes jogadores de mudança no mercado, né? Que é saúde populacional e modelo de remuneração. Muito obrigado. Nada. Gestão de dívida e investimento, né? Olha que interessante. A gente normalmente é meio cultural do brasileiro, né? E aqui não é nenhum nada pejorativo, pelo contrário, até porque também sou, né? Mas assim, em outras culturas, você vê de fato como você ter dívida como uma mola de propulsora de crescimento. E a gente tem dois caras aqui no mercado que trabalharam isso, tá? Então, eu estou falando aqui da DASA, na verdade, quando a DASA ainda estava compondo a parte de diagnóstico e hospitais, né? Quando ela tinha um ecossistema, né? Mas, por exemplo, o Fleury, ela é uma empresa que trabalha muito bem nisso. Ela é uma empresa, você olha o balanço dela, ela tem um nível de endividamento. Só que aí você vê, poxa, ela pega essa visão de dívida para justamente investir em projetos e investir normalmente em projetos de expansão ou em projetos que melhoria a eficiência dela interna, porque o negócio dela é de eficiência, né? Se assemelha a uma fábrica, vamos dizer assim, né? Então, lógico, tem um atendimento ao cliente, tem qualidade, uma série de coisas, mas é produção. Quanto mais ele for eficiente, melhor o custo unitário dele do exame que ele faz, né?
Então, gestão de dívida é um negócio muito importante. E aí a gente viu isso justamente do Covid para cá, aonde muitas empresas fizeram, aí eu não vou citar nomes, melhor ou pior gestão dessa dívida, e hoje que a gente está com esse custo, né, da Selic a 15% ou mais, né, que crescente, né, que aí as empresas entram em dificuldade. Mas essa é uma grande uma alavanca de crescimento, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa alavanca, eu gosto muito de trabalhar com isso, e ela potencializa crescimento muito mais rápido, ela acelera, né? Então, você, por exemplo, vai falar em acelerar, né? Você tem as aceleradoras de startups, e tem os investidores, e é justamente isso. Por meio de capital, você conseguir fazer com que aquela empresa tenha um crescimento muito mais rápido. E pesquisa e desenvolvimento também, ela coloca as empresas num posicionamento de mercado muito diferente. Então, aqui, exemplo do DASA, né, que investiu muito em pesquisa para transformar a área de diagnóstico médico, como se faz o laudo, como é mais rápido, a qualidade, e esses caras, eles foram adquirindo também outras empresas, né, e até chegar na liderança do setor. E olha que interessante, né, são dois players super importantes, só que o Grupo Fleury, ele faz muito bem essa questão de dívida, de crescimento, projeto e inovação, e a DASA ele faz também a mesma coisa, mas ele se posicionou muito mais como primeiro colocado, né? Como colocado como maior da categoria, né? Então essa aqui é a diferença. Então aqui é uma grande uma alavanca importante de crescimento, né? E aqui, por curiosidade, até na pessoa física, eu gosto disso, até na pessoa física eu utilizo gestão de dívida, né, para estar alavancando o crescimento de negócios, né, de investimentos em negócios. Então, é muito interessante. Normalmente, eles têm uma cultura de alavancar dívida para investir em outras coisas, e, enfim, é uma decisão muito individual, né? Tendências dos setores geográficas. Eu gosto bastante desse exemplo, mas Ah, como... desculpa, que você pediu, que eu poderia interromper. É Não, que fica à tem vontade, por alguns favor. colegas. Está me ajudando. É que eu já faço isso pro Saulo, aqui de Porto Alegre, então eu tô acostumado. Ah, vai lá. E eu acho que vocês têm a mesma origem minha, já que falam pila. Ah, não, né? Vocês saíram de um estado e foram para o outro, igual eu, né? Exato. Saíram da onde? Eu, na verdade, de São Paulo e fui para Porto Alegre, o Matheus é da região, né? Ah, tá, entendi. Não, eu vim para Santa Catarina, que a gente também falou. Todo mundo veio de outro lugar. Enfim, tivemos alguns comentários aqui, né? Acho que paramos no. A Thaís, né, falou que trabalhou por 10 anos na saúde da família, se especializa nesse âmbito, a gente se especializa bem em atendimento e acolhimento, mas fica defasado na parte de gestão financeira, financeiramente falando. Ela continua com agora eu estou atuando exclusivamente no universo privado e estou apanhando para gerir, saber cobrar e valorizar o meu trabalho. Compartilho dela, é muito difícil. O público e o privado tem os seus prós e contras. E é interessante esse ponto, porque o que acontece? E acho que essa é uma das belezas também dessa conversa nossa, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou um burocrata, né? Vamos dizer assim, né? Maneira de dizer, né? Eu sou um cara formado em gestão de negócios e tal. Eu não consigo fazer um ato médico, eu não estou no core da saúde, não estou no coração da saúde, né? Eu não estou ali fazendo o ato clínico e tudo mais. Eu tenho vários colegas médicos aqui, até por ética, não vou comentar, mas que, cara, é natural. Você tá ali, eu lembro que o médico uma vez falou para mim, poxa, você está aprendendo a gerir negócios ao longo do tempo. Eu estou aprendendo a salvar vidas no curto prazo, né? Então, são raciocínios diferentes, né? E aí, quando eu vejo na gestão médica, e eu acho que legal vocês que são técnicos médicos, né, ou médicas, né? E estão também olhando gestão, que tem um complemento muito forte, porque é muito complexo essa parte financeira, modelo, né? Relacionamento com convênio, você, puta, glosa, fazer a conta, asseguração de receita, 1000 contratos, o que você coloca, é muito manual, né? Então, esse ponto que você Muito fala, manual, é extremamente manual, é extremamente manual. século XVIII, assim, de manual.
É isso aí. Então, mas é isso, vai. Acho que é bom, como eu não vejo vocês, então qualquer um pode aí levantar a mão e a gente vai interagindo. É, Tendências dos. Oi, vai lá. só é que tem um comentário do Felipe também que eu acho bem importante. Acredito que o grande diferencial que serve em todo esse tipo de negócio é o valor agregado que você entrega para o seu paciente ou Sim. cliente, né? E na saúde, eu acrescento, né? Na saúde isso ainda maior, né? Eu acho que a gente é uma empresa, a gente é uma empresa. Sim, também. Mas tem um dever social, né? Eu acho que, enfim. É um impacto, é uma responsabilidade É, que salva vidas, né? exatamente. A Ainda percepção do outro lado é diferente. Você oferece um serviço, né? Poxa, é, você recebi aqui sei lá, o meu carro ficou bom, né? A outra coisa é, poxa, eu fiz uma cirurgia ali, sei lá, do coração e tô vivo, né? É diferente, né? O impacto é diferente. é, É E da- aí ele só complementa, ainda que não seja o tema, mas acredito que seja algo que vejo no dia a dia, é a diferença de um médico que recebe o paciente no consultório rapidamente, receita um medicamento, e um médico que trabalha com medicina integrativa, que é o que a gente vê hoje grandes hospitais apostando Indo para muito, essa linha. Ah, indo para essa linha, né? exatamente. Onde ele está preocupado quanto, porém, mais agregando valor no que é no preventivo. Porque até no, eu me lembro, né, que a, a doença, ela virá, mas é melhor prevenir para não precisar tratar a doença antes de Exato, não o contrário, né? e isso entra também na gestão, né? A saúde é como se fosse um polvo, assim, que ela entra, ela tem muitas determinantes e ela está em Hoje várias, ela é mais a gestão da doença do que gestão da saúde, né? Exatamente. infelizmente. Exatamente. Esse é o ponto. Era isso, desculpa a interrupção. Não, 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 pelo, vontade. pelo amor, estamos aprendendo juntos aí. Tendências dos setores geográficas, né? Lembro lá que a gente passou alguns minutos atrás que era 25% do resultado vinha de você antecipar tendências, né? E aí tem a ver com o que desses comentários que a gente fez agora, porque uma empresa que aproveitou bastante isso, e aqui eu não estou entrando no aspecto qualidade boa, ruim das empresas, posicionamento, estamos olhando o que elas aproveitaram do mercado, né? Eu conheci a Apivida lá por 2008, assim, e eles tinham 400 mil vidas. Hoje eles devem estar umas 15 milhões de vidas. Então, é um modelo interessante, né? É uma coisa que, na verdade, na época, era um pouco saúde populacional da época, né? Tipo assim, quem tiver uma rede fechada, controla o custo e vai se posicionar melhor, né? Então, tinham poucas redes assim, né? Intermédica na época, hoje virou a Pivida, né? De fato, a própria Pivida, entre outras, mas tinham poucas, né? O que predominavam mais eram outras empresas, né? Que a gente chama de medicina de grupo, né? Então, eles aproveitariam interessante. Se vocês olharem depois com calma, coloco isso até como uma sugestão, né? Derem uma olhada, toda vez que teve uma crise e que teve um repasse muito alto, ou seja, toda vez que um plano de saúde chegou para as empresas e aumentou muito o repasse, a Apivida cresceu absurdamente. Por que acontecia? As seguradoras iam lá, colocavam 40, 50, 60% de acréscimo no prêmio, né? Porque é um prêmio de risco, né? E o cara está controlando o risco, a Pivida vinha lá, não aumentava num primeiro momento e trazia mercado para eles, né? E os caras cresceram muito. Então, eles perceberam essa tendência de que redes fechadas custam menos e eles começaram a passar esse custo menor para os clientes deles. Veja o crescimento que eles tiveram, né? Claro, tem muito ponto com relação a todas as empresas que a gente está falando aqui, mas eu acho que o modelo de crescimento deles até o momento, é extremamente vencedor, né? Então, conseguiram capitalizar oportunidades, adquirir empresas, expandir geograficamente, saíram lá do norte, nordeste, hoje estão no Brasil inteiro. E justamente isso, o negócio deles é surfar tendências setoriais. Eles são uma empresa que tem menos dívida, lógico, hoje tem mais, né? Porque tem capital aberto e tudo mais, mas cresceram organicamente, que se fala, né? Diferente do Fleury, diferente da DASA, que já cresceram fazendo dívida, fazendo pesquisa e desenvolvimento. Então, são histórias diferentes e interessantes, tá? Legal.
Fábio, acho que antes da gente ir para os movimentos, então, fazer um recap aqui, algumas perguntas aí dessas, né? Então, a gente falou lá no início que se tratavam, né, de algumas alavancas e alguns movimentos, né, da estratégia. Então, passou ali pelas alavancas, né, as três alavancas que a gente falou. Então, acho que a primeira alavanca lá no início foi questão do tamanho do business, né, o tamanho da empresa. Esse é uma alavanca estratégica que acaba sendo bem relevante. Falou ali no caso da Redditor, e trazendo isso para uma realidade um pouco mais para, talvez é o que a maioria das pessoas que estão aqui podem viver, né? Uma realidade mais para empresas, hospitais, tudo de pequeno, médio porte, né? O que a gente pode fazer, o que essas empresas podem fazer de alguma estratégia, né? Ou usar disso, desse tamanho que ela tem, que ela ainda não é uma alavanca considerável, porque ela ainda é uma empresa pequena ou média, né? Então, essa falta de escala de tamanho, o que pode ser trabalhado, como é que ela pode usar uma estratégia para usar o tamanho dela, né? Ou crescer, ou como ela poderia crescer, se existe algo nesse caminho, né? Como é que ela poderia aproveitar, porque já que isso não é uma alavanca tão estratégica para pequena e média empresa, como é que ela pode usar isso como uma estratégia e como ela pode talvez crescer, ou talvez não vai ter outro caminho, tu vai ter que se render em algum momento e ser consolidado por essas grandes, né? Sim, eu acho que é bom esse ponto. É, e eu hoje mesmo estava conversando com um colega e fez uma pergunta para mim. Poxa, mais ou menos como o José perguntou. Lá geriátrico faz sentido? É um mercado que faz sentido? Eu falei, cara, o mercado faz muito sentido. E aí ele perguntou para mim, o que que você faria, Fábio? Se eu estou pensando em montar uma primeira clínica e eu quero expandir, depois eu quero virar uma rede, lá na frente vender para alguma rede maior e tudo mais, que caminho você faria, né? E aí eu vou compartilhar do que eu comentei com essa pessoa. Falei, eu vejo três grandes possibilidades. Uma que você vai lá, monta teu lar geriátrico, né? Tipo, ali a gente conversou, vamos fazer aqui entre 10 a 15 clientes ou pacientes inicialmente, para ter uma estrutura menor, né? Para ter um custo mais baixo e uma necessidade de capital de giro menor. Então, vamos começar pequeno, em resumo, né? Clínicas pequenas, é onde tudo começa. E aí eu falando, tem três modelos de crescimento. Um deles é o chamado orgânico, onde você vai crescendo com as próprias pernas e você vai expandindo. Geralmente demora mais ao longo em termos de tempo, né? Mas é um modelo bem interessante. Vai gerando caixa, você vai crescendo o negócio e vai fazendo. Muitos seguem esse modelo. E tem dois que eu aprecio mais particularmente, que justamente à medida que o negócio vai crescendo, eu vou trazendo tanto capital de terceiros bancos, mas eu vou trazendo também capital de outros sócios, ou seja, eu abro uma segunda, uma terceira, uma quarta clínica com outras pessoas, né? E assim eu vou crescendo muito mais rápido, mas o modelo é meu, né? Eu trago parceiros para o meu negócio, não passo a ter sócios dentro do meu negócio. Uma franquia que não é de saúde e cresceu assim, um modelo, né, de saúde que cresceu assim é o Outback, não, ele é assim, na verdade, né? Ele é um modelo em que a empresa corporativa ela foi trazendo outras pessoas que são ali sócios do negócio e gestores do negócio e ganham em cima dele. É um modelo diferente, tá? Esse é um modelo interessante e eu tenho vários, eu vejo muitas clínicas crescendo assim, cresce rápido. Por quê, né? Porque tem o Matheus, tem o Fábio, as pessoas se juntam ali e elas vão crescendo. E o terceiro, e a segunda frente que eu vejo, que eu comentei com ele, foi um modelo de franquia. Eu gosto muito dos modelos de crescimento que eu conheci, em termos de velocidade, ou seja, em dando certo, o modelo de franquia é um modelo que cresce muito mais veloz que que outros modelos, né? Então passamos aqui três cenários, né, Matheus? Ou seja, ou você vai com crescimento com as próprias pernas, ou você vai trazendo investimento que você alavanca a dívida, ou você traz parceiros de negócio para você alavancar seu próprio negócio, ou você vai criando redes de franquias e tem muitas redes de franquia que é interessante, porque você pode ter parte das clínicas próprias e parte de terceiros, né? Isso é bem legal. Então, são movimentos que são de fácil. E para mim, a chave, na verdade,
está no tamanho da clínica, porque normalmente a gente pensa no negócio meio babilônico já, né? Ah, não, vou fazer, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Assim, não, começa pequeno, vai crescendo. A história dos hospitais todos do Brasil, né, no setor de saúde, foi assim. Sim, exatamente. E muita gente pensa assim, bah, vou ir lá para os grandes centros, vou ir para as capitais, e muitas vezes lá já está saturado e tu pode às vezes usar, já que tu tem um tamanho menor, explorar outras regiões, né? E a E dica agora, na verdade, aí não sei se você ia fazer um complemento, Matheus, mas uma dica que eu faço é o seguinte: o Brasil que cresce é o Brasil do interior. Como eu venho lá no interior de São Paulo, eu posso falar isso com tranquilidade. Mas o Brasil que cresce é o Brasil do interior. Então, as grandes redes, que são os potenciais players que vão comprar as clínicas e comprar os negócios, seja independente de qualquer natureza de negócio, né? Eles estão nos grandes centros. E agora a estratégia dos grandes é ir para o interior. Então, seja os fabricantes, eu sei que tem gente aqui de dispositivo médico, tem gente de distribuição e etc. Estar no interior é o grande posicionamento. Lembrando do tênis lá do Roger Federer, é o grande posicionamento de mercado hoje. e aí já é É, uma tendência, né? Eu acho que alguém tinha levantado a mão aqui. isso, o Isso, José. O isso, José. rapidamente. Viu, Fábio e turma? O próprio o Fábio falou que, poxa, as empresas podem iniciar pequenas, uma pequena clínica, nada muito babilônico. Por exemplo, o Apvida, Hospital Antônio Prudente, começou aqui em Fortaleza, era um hospitalzinho, Exatamente. era um hospital. O Apvida só tinha um hospital. E eu acompanhei todo o processo. Era um hospital comum, comum. E hoje, Exatamente. e Eu hoje até, com licença poética, porque isso é público, eu conheço até alguns fornecedores, porque consultoria você faz aqui, faz ali, conhece um ou outro, né? verdade. Eu conheço alguns fornecedores que na época, quando estava começando a Pivida, já que você comentou, e eu acho muito legal essa história, né? É a história do Brasil, né? Do brasileiro, né? Esses fornecedores falaram, Fábio, eu dei 1, 2 anos de carência para esses caras. Eles chegavam, ó, vou te pagar daqui 1 ano, 2, segura comigo aí, mas eu vou Aconteceu crescer. muito isso, aconteceu Foi muito muito isso, legal. de pagar fornecedor só lá na frente. O pessoal comprou o projeto, né? E saiu Exatamente. lá, lá do Nordeste e já está aqui Já em tá Porto no sul. Alegre. Não, e vai abrir clínicas de alta. Eu E corrobora com o que a gente estava falando agora. É, Foi bom esse ponto, esse comentário, porque é justamente isso, né, que eu falei. Porque às vezes a gente parece uma fala meio chata, né? Mas o cara tá falando para fazer um negócio pequeno e crescendo, mas o que importa é a velocidade e a direção, muito mais do que você. E aí chega um momento que você tem um porte, que é o momento deles, né? Você tem um porte que aí você cresce com muito mais agilidade. Então, assim, você demorou, sei lá, 15 anos para sair lá do Antônio Prudente de um hospital, e depois você demorou, sei lá, 5, 10 anos para construir É, 50 hospitais. é verdade, Vira verdade. exponencial, né? Exatamente. É interessante. Daí eu acho que até vou aproveitar o link aqui para outra pergunta, então, que é da outra alavanca, né? Que é a parte da dívida e do P&D. Então, empresas menores, né? No caso, até quando a vida começou e tudo mais, vamos botar para o nosso cenário aqui, né? Pequenas e médias empresas. Como é que a gente pode usar, então, o equilíbrio, a prudência, né? Da alavancagem financeira e a necessidade dessa inovação e tu conseguir te manter relevante no mercado, porque a gente pensa às vezes que isso é coisa para empresa grande, né? Que tem que investir ou que consegue dinheiro, né? A empresa pequena vai ali no banco pegar capital de dinheiro quando está sem dinheiro, né? E na verdade não, tu consegue muito bem usar isso como uma alavanca estratégica, né? A dívida e também essa inovação, seja ela em novos projetos de pesquisa mesmo, seja inovação interna ali de processo e crescimento. E aí, nessa tua experiência, assim, esse equilíbrio, né? Qual que seria uma forma ideal para quem está aí numa pequena, média empresa conseguir achar esse ponto de equilíbrio, ser prudente e conseguir alavancar com essa alavanca estratégica? Não, é sensacional. Acho que a primeira dor que a gente vê, né? E pode ser que eu esteja enganado, mas a maioria das vezes
A gente, putz, se empolga com o negócio, a gente está crescendo, a gente olha a receita, mas o controle do tal do fluxo de caixa que pega, né? Então, eu acho que o que que eu vejo na minha história, tá? Eu vejo muitas empresas, e aqui independente do porte, tá? Pequeno, médio, grande porte, as que melhor se tiver uma constância de crescimento, de investimento, etc., foi aquela empresa que, sempre teve crescendo, investindo em crescer, né? Sem esse receio do crescimento, mas também empresas que sempre geriram muito bem o seu fluxo de caixa. Parece ser uma coisa simples, mas não é, porque o dia a dia nos distrai e a gente acaba saindo desse controle, né? E aí vem uma que, mas eu tenho meu contador aqui, eu tenho alguém que toca, e aí vem um outro problema, porque normalmente o contador ou a pessoa que está tocando está olhando a competência, a nota fiscal, o balanço, né? Ou até o fluxo de caixa sobre a ótica contábil. Mas aqui eu estou falando no caixa mesmo, liquidez, banco, caixa, banco, o dia a dia, né? Necessidade de capital de giro. Então, aquela pessoa que eu comentei com vocês aqui, que me perguntou, né? Falou, Fábio, o que que tu faria como próximo passo aqui, então, desse lar geriátrico para fazer o crescimento, né? Eu falei, olha, eu olharia um estudo de viabilidade, para ver se, para você ver o tamanho da necessidade de investimento, a necessidade de capital de giro, o que que isso quer dizer? Aquilo que você, os compromissos que você tem para pagar no mês a mês, e o terceiro item foi, e o fluxo de caixa? Então, a minha dica aqui, Matheus, é justamente isso. À medida que eu vou contraindo dívida, eu vou. E aí a gente tem inclusive um cliente que passa numa situação, dois, na verdade, eu e o Matheus, que passa numa situação um pouco mais delicada nesse sentido, né? Ou seja, uma reflexão em cima do fluxo de caixa. Teve um crescimento, entrou muita receita, e aí começou a se fazer investimentos com essa receita. Quando você vai olhar, poxa, eu acabei imobilizando, né? Ou seja, colocando em maquinário, em imóvel, e aí faltou o caixa do dia a dia. Então, a minha sugestão é olhem e naveguem muito bem o fluxo de caixa, que é simples, não é nada do outro mundo, tá? Um bom Excel ali, uma planilha, um sistema simples, tem RP hoje, as a service muito simples também para tocar, e você vai dirimir bem esse ponto aí. Não, com certeza, e até complementando, né? Porque eu já passei por várias situações, principalmente nessa parte aí de caixa, de alavancagem, de investimento. Eu acho que é bem isso, assim, tu conseguir, acho que a prudência tá em tu conseguir entender exatamente para onde tu quer ir e a forma que tu tá pensando em ir. E botar isso de uma forma simples no papel, ver se a conta tá fechando e se às vezes tu não tem que arrumar um pouco o caminho, né? Ou a alternativa do que tu tá querendo fazer. Então, exatamente, tu olhar, tu ter um bom fluxo de caixa, ter uma boa análise, assim, bom, mas esse investimento que eu estou fazendo, ele vai se pagar mesmo no período que eu estou esperando? Não vai? Qual que é o risco desse investimento se concretizar ou não? Quais são as margens de erro, né? Então, isso ajuda muito tu olhar o fluxo de caixa também ele para frente, né? Tentar projetar um pouco e olhar, pá, qual que pode ser o problema aqui que vai acontecer, que pode me tirar do jogo, né? O grande ponto é quando tu chega num patamar que a dívida ou o alavancar te tira do jogo. Aí tu quebrou, é bem mais complicado. Agora, problemas, percalços, tu tá ali, tá vivo, tu consegue navegar e achar uma solução, né? Então, bem isso aí mesmo. Acho que o Gabriel levantou a mão. Fala, Gabriel. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, parabenizar, eu acho que a discussão é riquíssima. E, Matheus, você começou falando sobre necessidade de levar a gestão, qualidade para a clínica. Fábio está complementando aqui com fluxo de caixa, que é importantíssimo, né? Caixa, dívida não mata, mas caixa sufoca e mata. Eu fiquei com duas perguntas aqui para vocês. De todos esses temas e talvez aqueles que vocês não citaram, qual que é a principal dor que chega hoje para vocês? E qual o tempo médio dos projetos barra consultoria que vocês fazem? E essa segunda pergunta, ela está atrelada porque quando a gente fala de levar gestão, qualidade, a gente fala de mudança de percepção e cultura. Isso é lento, né? Você não consegue mudar isso, principalmente em grandes negócios, como vários que vocês deram exemplo aí. Talvez você tenha um dono com um viés muito forte, já de cultura e gestão para fazer a coisa acontecer.
Então, minha pergunta é mais no sentido de tempo, daquilo que vocês levam para as empresas e vendem, é porque não dá para fazer em 1 mês, 2 meses, 3 meses uma transformação, vender algo robusto, né? Mas são essas duas perguntas. Boa, Gabriel. Para mim, assim, o que mais eu me deparei na minha jornada foram duas coisas. É interessante que uma coisa conectada com a outra, uma delas crescimento. Então, sempre as pessoas, as empresas, poxa, preciso crescer, como que eu cresço, o que eu faço, e preço, como que eu vendo mais, e etc. E a segunda, inclusive porque tem um ponto aqui, né? Quando você começa a romper um tipo de crescimento e ter um porte, vamos lá, a gente fala sempre em crescer, né? Mas de repente você tem uma clínica ali, duas, ou você tem uma operadora pequena, a depender do porte que você tem, tu tem um negócio ali que gera resultado e tá ótimo. Na hora que você começa a tomar uma decisão para crescer, você fica meio que aspiadamente fadado a crescer eternamente. Você tem que continuar crescendo, porque o negócio vai necessitar desse crescimento, não tem como parar mais. É aquela história, né? Saindo um pouco da saúde, né? A pessoa tinha uma pizzaria, faturava e tinha um lucro. Passou a ter 10, fatura muito mais e tem menos lucro do que tinha uma só, né? Então, esse que normalmente pode acontecer. E a segunda dor é a dor financeira, é a dor traduzir, ela se materializa no caixa, mas o caixa ele só mostra aonde que é o problema para trás, né? É um problema de processo, de negociação com o fornecedor, de gestão de dívida, de inchar a estrutura organizacional, né? Que à medida que você vai crescendo, você precisa de mais estrutura de pessoas, então você incha muito. Então, são as duas dores que apareceram no tempo. Com relação à transformação, tirando processos de, desculpa o termo em inglês, né? Alguns aparecem, mas do turnaround, de virada de negócios, as empresas estão quase quebrando, vamos dizer assim, mais estressadas, né? Você precisa fazer uma estratégia mais contundente, mas numa transformação natural e normal, mudando a cultura da empresa, pode pôr aí 12 a 18 meses para você conseguir entender as alavancas, colocar o projeto, mudar ali a cultura e ter um resultado. Estou falando num caminho normal. Ah, você consegue fazer um projeto de melhoria de 6 meses, 9 meses? Consegue, mas você vai ferir mais a cultura, vai exigir mais das pessoas. Tu vai pegar teu Fórmula 1 ali, vai no limite da curva, né? Podendo bater, né? Então é um pouco do que eu vejo aí. Ah, isso aí, acho que só complementando o Fábio, acho que é bem isso, né? Porque muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, assim, principalmente pequena e média empresa, né? O pessoal espera o problema estar no limite para vir buscar ajuda, né? Então, tu acaba muito atendendo essa parte de dor financeira, que é como o Fábio falou, na verdade, a dor financeira é o carrasco que chegou ali, mas o problema foi feito antes, né? Ele é só o mensageiro, vamos dizer assim, então, né? Porque ela, na verdade, ela é uma consequência de uma série de fatores que foram feitos de forma equivocada antes, né? Seja margens baixas, seja problema de ciclo financeiro, seja problema de expansão exagerada com investimento, sem analisar. Pode, claro, acontecer situações de mercado também, tu ter clientes consolidados, né? Tem situação de pessoas que ficaram muito consolidadas em poucos clientes, acabam perdendo de forma muito abrupta, às vezes uma receita, né, importante, isso acaba impactando. Então, mas acho que é bem como o Fábio falou, às vezes a pessoa fica ela precisa crescer, a empresa tem que crescer, porque senão ela vai, se tu não está sempre crescendo, buscando nova venda, tu vai perdendo, em algum momento vai perder a antiga e ela vai cair e quebrar, então tu sempre tem que estar vendendo, mas às vezes as pessoas talvez usam essa alavanca do P&D aqui, do crescimento de forma equivocada e acabam acelerando, mas acelerando às vezes contra a parede ali, ou acelerando, cavando um buraco, porque faltou a gestão, faltou aquele olhar do controle do teu negócio, do controle das tuas margens, do controle do teu fluxo de caixa, tu ter uma rotina de gestão com teus times, conseguir compartilhar isso, né? Então, acaba tu tendo que atuar normalmente nessas frentes também, né? Às vezes coisas bem simples que às vezes empresas de 200 milhões anos, 300 milhões de anos ainda não têm, né? Que às vezes seja um orçamento simples ou um estudo de viabilidade na hora de tu implementar, escolher qual projeto atuar, né? Então é bem comum essas frentes e
E acho que é bem como o Fábio falou, menos de 6 meses dificilmente consegue fazer alguma coisa. Num cenário, vou imaginar que tem uma empresa também que tem cenários, para ficar claro, né? Tem cenários ali mais estressados, né? A gente tem que entrar e a empresa vai quebrar em 2, 3, 4 semanas, um mês, né? Vamos dizer assim, né? Aí são cenários diferentes, mas num cenário de transformação normal, tudo precisa de um tempo. O tempo importa, né? Para você mudar a cultura e, de fato, colocar, não criar um castelo de areia, né? Isso aí. Show. Boa. Show de bola. Acho que é isso, né? Vamos para os movimentos. Legal. Vamos lá passando os movimentos. A conversa tá tão boa, eu vi que passou bastante o tempo aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui. Dos movimentos estratégicos que eu vejo na gestão das empresas, um deles é fusão e aquisição. Eu, particularmente, gosto muito disso. Nem todo mundo gosta, mas eu gosto do crescimento das empresas. Eu sou um apaixonado pela economia real, né? Eu estava falando com o Matheus, isso aí é um artigo que a gente comunga da mesma visão. Eu sou fã da economia real, né? A economia real é o prestador de serviço. Por isso que eu cito muito clínica, o hospital, a lavanderia, o cara que presta o serviço, essas coisas que a gente acaba comprando no dia a dia, né? E estratégia de fusão e aquisição faz parte da economia real. E um case muito interessante que aconteceu no Brasil, e eu tive a oportunidade de trabalhar nesse case diretamente, foi quando a Mil foi vendida para o HG. Então, o que a UHG fez, né? O ano, Fábio, desculpa, qual foi o ano, hein? Foi ali 2007, entre 2007 e 2009, por aí. Por aí. E aí, tipo, esses caras, eles olharam, na verdade, a UHG, ela era gigante de saúde internacional, né, americano, e ela viu oportunidade. Então, por que a gente coloca isso como uma estratégia? Que a gente citou aqui a Mil, né? Porque na hora que você já tem um certo porte, adquirir outras empresas, você ganha velocidade. Você ganha velocidade, né? Então, essa tá beleza, né? A gente citou aqui várias empresas aqui que todas elas praticamente cresceram por fusão e aquisição. É um tipo de movimento estratégico, a própria Vivida que a gente falou aqui, Redditor, Fleury, Dasa, ela também chegou um momento que para ganhar velocidade é mais fácil você vai lá e adquire uma empresa, né? E aí esse momento da integração é muito importante. Acho que o Gabriel que citou a questão da cultura, não lembro se era o Gabriel, mas para você harmonizar a integração, né? Tá comprando duas empresas, conectando as marcas, os modelos mentais, os processos, tecnologia. Isso não é trivial, mas é o melhor caminho, um caminho mais rápido para você crescer numa determinada região, né? Principalmente quando você quer entrar numa região nova, numa que não está, e etc., você vai lá, adquire um player regional, né? Uma empresa regional. Realocação de recursos, eu gosto muito dessa aqui. Isso aqui tem muito a ver com a gente, com os projetos, né? Então, aqui eu cito o Einstein e o Fleury novamente, mas o que quer dizer a tal da alocação de capital, né? Então, aquela empresa que consegue reconhecer em quais projetos, em algum momento alguém falou de humanização de cliente, de paciente, etc. Quem consegue achar ali os projetos corretos e investir e ter resultado nisso, porque é muito difícil, você achar o projeto para investir dentro de uma empresa. E a empresa sai fazendo um monte. 2, é muito difícil você ver o retorno que ele dá. Então, a empresa vai por muito tentativa e erro, né? Tem 100 projetos, alguns dão certo, outros não dão. Então, essa habilidade, é isso que essa página traz aqui. Essa habilidade de entender aonde colocar o recurso financeiro para o projeto que vai trazer melhor resultado é chave no negócio. E quem faz muito bem isso, de novo aparece aqui o Fleury e aqui o Hospital Albert Einstein. Praticamente todos os projetos que o Einstein coloca de investimento, quase todos, eu posso dar com a língua nos dentes aqui, ele acaba sendo bem sucedido. Todos os centros avançados que ele fez fora do hospital, aquele de reabilitação e do esporte, os centros avançados de medicina, todos eles deram certo. Então, eles são muito hábeis na escolha do projeto, ou seja, onde que eu vou colocar meu capital e obter retorno dele. Então, isso é muito interessante, tá?
Programas de produtividade também tem uma questão que tem muito a ver conosco, né? Ou seja, e saúde, isso ele é muito relevante. Eu acho que teve até um comentário no começo que foi nesse sentido, né? O custo da saúde, né? Como eu presto um serviço, e não é um serviço aqui, com todo respeito, né? Que nem eu citei, de lavanderia, alguma coisa assim, né? É um serviço para pessoas, né? Saúde e tudo mais, a responsabilidade é muito grande. Então, sempre você está olhando produtividade, você está melhorando, porque a tendência, e é engraçado isso, até uma parte aqui, não sei se vocês já repararam, a saúde talvez seja o único setor, de todos os setores, que a tecnologia nova, ela não substitui a anterior. Como assim, Fábio? A gente tem lá, vivendo hoje, um raio-x e, ao mesmo tempo, vivendo um robô que faz cirurgia ou faz exames, entendeu? Então, na verdade, em outros setores da economia, a nova tecnologia substitui a anterior. E na saúde, ela acumula. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande. Sempre você tem que ver o chamado custo de servir, porque senão você vai sempre colocar uma tecnologia nova, que é interessante para o paciente, não é essa a dúvida, não é esse o meu ponto, mas que a empresa ela pode ficar mal das pernas se ela não gerir bem isso. Se ela embarcar muito nesse hype tecnológico, ela acaba perdendo margem, porque ela acaba acumulando tecnologia, o custo é exorbitante e você acaba perdendo com isso. Então, na saúde, o olhar de produtividade, dos processos, o que eu posso automatizar, e isso as startups elas têm crescido muito, né? Como automatiza o processo ali de receita, de glosa, de dispensação, como que eu escala de enfermagem médica, como que eu utilizo melhor meu centro cirúrgico, como eu faço a agenda de modo a ter uma produtividade melhor. Produtividade é a chave. Inclusive, tem um livro da McKinsey que é muito interessante, que chama Crescimento no Brasil, né? Produtividade no Brasil, a chave do crescimento acelerado. Muito legal, porque como a gente também, é bem interessante isso, como a gente vê a riqueza de um país, né? Eu sei que não é saúde, mas só fazendo um paralelo, a riqueza de um país é medida pela produtividade. Então, a gente gosta de medir pela receita as coisas, né? Mas é a produtividade que ganha o jogo também. Esse aqui é um fator muito importante. Fábio, e estava falando aqui no chat, na educação a gente tem a lousa ainda convivendo com uma inteligência artificial que mentora alunos. Então, na educação também É que é tem com isso, os né? dias ainda, né? Na educação a gente vê também um pouco disso, né? A tecnologia lá na frente chega, mas o professor continua lá Ela também, não substitui, né? Cara, não é uma analogia substitui. legal, eu não tinha pensado nisso. Eu não A sei o lousa ainda está impacto, lá, né? né? Exatamente, exato. Você convive, né? Você tem ali o aluno, você tem, lógico, obviamente, né? Você tem ali a sala de aula totalmente online, a nossa conversa aqui, por exemplo, totalmente online, mas a maioria das escolas avassaladora tem o híbrido, né? E eu estou somando com um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Mas também dá para... Desculpa, José, pode falar. O Fábio. Não, Não, alguém. falei nada não. Não, mas dá para unir as duas coisas. Eu, por exemplo, estou agora na reta final eu dou aula em pós-graduação de saúde da família. Eu criei uma IA voltada, no caso, um app de IA, voltado para resolver soluções, perguntas básicas de ABNT, de Vancouver, e ainda bota uma frase antes, não façam apenas algo vazio, causem impacto e usem essa ferramenta para ir além, né? E eu Não, acho. é bom, perfeito. E aí talvez eu tenha comunicado incorreto, mas estamos bem alinhados, porque assim, o acumular tecnologia não é ruim. Viver no GIS e na AI é bacana. É só tomar o cuidado para não acumular custo. É mais esse o ponto. Então, por exemplo, Exato. eu vou lá fazer no meu protocolo lá de saúde da família, por exemplo, vou colocar aqui, a Fábio passou aqui por mim no meu protocolo, vou colocar todos os exames possíveis, desde o raio-x até o de última geração, né? E, puta, eu vou colocar um custo no sistema, né, tipo, de saúde muito grande, é nesse sentido. Não, ótimo, Fábio. E eu acho que daí também na saúde entra uma questão de investimento para não
Desculpa, gente, da medicina, eu acho até que na minha idade eu sei até um pouco mais de gestão, desculpa se eu falar qualquer coisa errada, mas a gente também tem a questão de que a gente tem que prever desfechos em saúde. Então, é muito, por exemplo, trabalhar em prevenção, falar nessas questões, ela também impacta futuramente no que a gente vai gastar pensando no grande plano de saúde, né? Concordo. Então, tem esse fator, não consigo pensar em outras áreas, mas na medicina a gente tem que levar isso em consideração também, né? De que não é sempre que às vezes a gente gasta mais um pouco agora para não gastar muito depois. Muito mais, É, exatamente, exato. eu dei o exemplo da mamografia que a mamografia, a chance de alguém dar positivo, eu não lembro os números, os números agora, entre 50 e 69 anos, é cerca de 1, alguma coisa por cento. Então, para o paciente em si, não faz muito sentido. Mas o custo de, por exemplo, 200 mil pessoas fazerem a mamografia é 8, 8 milhões. Já o tratamento de uma só pessoa com câncer avançado de mama é 300 milhões. Então, você já pensa no impacto antes, né? Do Exato. primeiro Não desfecho. concordo. É isso aí. Boa. Estamos chegando perto do fim aí. Diferenciação, né? Que a gente fala, o caminho da liderança, o quinto movimento, que aí envolve um pouco do que a gente falou, né? E aí, já conectando com a AI, né? Como que eu faço o bom uso, né? Seja de plataformas digitais, a medicina personalizada, calibrando com essa questão do custo, das rotas, do cuidado, ou seja, dessa previsibilidade do custo ao longo do tempo versus o desfecho clínico, né? Que esse é muito batido em sentido de tipo muito criticado, né? Mas é aí que vai dar a diferença, né? Eu acho que a gente avançou muito sobre o aspecto do atendimento, da jornada, da experiência do cliente no seu atendimento, mas tem, acho que, muito a melhorar nisso que acho que foi o José ou o Gabriel que comentou, no seguinte sentido do desfecho clínico, do método correto. E a gente, algumas especialidades elas são já voltadas para isso, né? A oncologia, por exemplo, ela é mais conhecida, né? Agora já tem outras que, poxa, a gente pega aqui sem polêmica, né? Saúde mental, autismo, etc. Poxa, você vê ali uma diferença, uma profusão de serviços no setor brutal, né? E sem aqui entrar no aspecto de como isso está hoje, né? Mas, por exemplo, uma operadora hoje, se você pega lá o autismo e saúde mental, ela custa mais que a oncologia, muitas vezes, que não faz muito sentido, né? Sobre a ótica de prestação de serviço, né? Deveria ser mais conhecido. Então, tem passos larguíssimos na saúde para melhorar nesse aspecto, né? E é um pouco da provocação dessa página, ou seja, como que eu coloco a tecnologia ao meu favor para ter um custo menor de colocar um serviço, né? Um serviço que eu falo, a decisão clínica mais acertada, que eu consigo dar um melhor desfecho para aquele cliente, humanizado, inclusive, porque daí, do meu ponto de vista, não adianta, não, nas últimas semanas ali do paciente estar em contato ali conosco, vamos dizer assim, fazer de tudo possível imaginar, que o custo vai ser cavalar, mas ao longo dessa jornada tentar evitar com diagnóstico precoce e tudo mais. Essa provocação dessa página. E um dos players, de novo, reparem, ninguém do Fleury pediu para eu fazer aqui, mas eu e o Matheus, a gente foi montando o material, os movimentos e as alavancas, pensando nas empresas, né? E aí ele apareceu em vários momentos. Olha que interessante, né? Agora eu tenho uma dúvida aqui, pessoal. Temos aqui 5 minutos aqui do que a gente combinou e tinha aqui um case do CCG. Posso passar rapidinho? Ou vocês preferem fazer mais perguntas e a gente vê, compartilha o material? Deixo aí à vontade para vocês. Eu queria ouvir o case, no meu caso, né? Eu acho que é um case legal, né? Acho que vale compartilhar. Vamos lá. Então, Isso. vamos lá. Temos uns minutinhos aqui, então vou partir para o case. Então, tudo que a gente falou um pouco, a gente foi dando ideias, eu gostei bastante. Queria Viu, agradecer. Fábio? Desculpa, até porque eu morei em Porto Alegre também. Bacana.
Bacana. Eu lembro do 5 pila, 10 pila, 20 pila. Que é esse que pila bacana. aí, né, cara? Legal. Então, assim, a primeira parte que a gente fez, a gente preparou com muito carinho para dividir com vocês, foi isso, né? Conversar um pouco a parte teórica do que o livro traz ali de grandes posicionamentos e movimentos, já alinhando com prática e essas provocações nas perguntas, as interações. Foi muito legal. E agora a gente passar um pouco do que a gente viveu junto, né? Então, até se vocês perguntaram, às vezes falar de algum cliente ou outro, a gente não pode, por ética, mas aqui nesse caso, a gente consegue. Então, o CCG Saúde é uma operadora, é um caso de estratégia de crescimento e expansão, uma operadora no Rio Grande do Sul, que nasceu há 30 anos atrás, né? Então, 4 senhores ali montaram, aquilo que a gente falou no começo, né? Quatro amigos saíram de uma empresa, eles saíram de uma empresa onde eles trabalhavam, e era uma operadora de saúde local na época, hoje não existe mais. Eles eram médicos, Fábio? Um era médico, os outros 3 eram administradores. Mas era um só que era médico. E aí eles saíram, montaram o Centro Clínico Gaúcho, né? E que depois virou CCG Saúde. E eles montaram em Canoas, para quem conhece ali a região, é uma cidade próxima de Porto Alegre. E eles montaram uma primeira clínica. Foi justamente isso. Montaram uma clínica e eles tiveram essa visão do tipo, vou oferecer. O meu modelo vai ser, eu vou oferecer o plano de saúde para as empresas e as empresas, os funcionários dessas empresas da região vão estar nas minhas clínicas. E esse foi o modelo de crescimento deles, exatamente como a gente falou lá da Apivida, entre outros, e o exemplo que eu dei do colega que perguntou hoje do lar geriátrico, né? E eles foram crescendo. Chegaram até 2019 até 175 mil clientes, né, ou beneficiários ou usuários do plano de saúde. Tinham 30 clínicas, né? Então eles tinham um plano de saúde, eles tinham 30 clínicas, o laboratório próprio, a medicina ocupacional, odontologia própria, e a empresa, quando eu entrei e comecei lá, ela já faturava perto de 300 milhões ano, tá? Então não era uma empresa pequena. Eles venderam 49% do negócio deles para o Banco Itaú, né? O Banco Itaú ele tinha um fundo de investimento chamado Kinea, que comprou 49% do CCG, que é parte do que a gente conversou aqui também, né? Como que eu cresço. Então, o CCG cresceu organicamente, sem tomar muita dívida por muito tempo. Depois, ele trouxe um sócio parceiro para fazer uma nova fase de crescimento. E foi nesse momento que eles me convidaram para estar me juntando e ser um executivo ali para ajudá-los a executar esse plano, que o Matheus também trabalhamos juntos e tudo mais. E era praticamente a maior operadora de saúde do Rio Grande do Sul. A primeira é a Unimed, né? Todo mundo sabe disso, a Unimed Porto Alegre é fortíssima, né? Então, esse era o retrato da empresa, tá? Então, esse era o retrato da empresa. Vou passando aqui. Eles tinham também um hospital em Canoas, bem pequeno, de baixa complexidade, era meio ambulatorial, tinha alguns andares. Era a clínica embaixo, junto com a administrativa, e no mesmo prédio era o hospital. Então, era um negócio pequeno. E eles foram crescendo no entorno da regional. O que a gente fez? O valor daquela empresa em 2019 era 334 milhões, então era uma empresa que faturava quase 300 milhões, né? Tinha 175 mil usuários, só que olhem que interessante, a sinistralidade era 95%. E aí foi uma pergunta que eu acho que o Gabriel fez, ou alguém fez, desculpa que eu não estou vendo as pessoas, eu também já não lembro os nomes mais. E que foi a pergunta foi o seguinte, poxa, em quanto tempo tu melhora o resultado da empresa? Nesse caso aqui, do CCG, repare, a gente saiu de uma sinistralidade, que é um custo, né, de 95%, era exatamente julho de 2019, e em dezembro/janeiro de 2019, a sinistralidade já se aproximava a 68%, olha quanto que baixou, e daí depois, em 2021, um ano depois, a gente conseguiu baixar de 68 para 65. Olha que interessante. Em 6 meses, nós baixamos a sinistralidade, que é o custo, de 95% para 68%. Depois demorou mais de um ano para baixar de 68 para 65%.
faturando praticamente 400 milhões. E aí, essa é a beleza do projeto. Quando a gente vendeu a empresa, né, todos lá conjunto, a missão era essa, foi a maior transação em 2021, por 1 bi e 100. Se vocês forem no Google e colocar, vocês vão ver lá. É verídico, vocês vão pesquisar nossos nomes, vão estar lá no meio do negócio. E o que a gente fez, né? O que a gente quis trazer para vocês aqui, o que a gente fez naquele projeto. Então, a gente vai elencar algumas iniciativas aqui para vocês terem uma ideia e tangibilizar um pouco. Então, Ei, uma das Fábio, coisas... Fábio, estão dizendo aqui que foi aí que você ficou rico, viu? E foi aí que eu fiquei pobre, porque eu fazia plantão em todo o CCG. Aí foi Ah, que bacana. pensando, eles pagavam bem Ah, que certinho, mas bacana. A teve galera só olha esse lado aí, né? né, que teve um pequeno. Eu sempre pagaram bem certinho, eu tô brincando. Era só Mas eu sei que teve piada. problema, teve mil coisas. A culpa era do Matheus aqui, ó. Mas Vou assim, mas o pesquisar. legal é assim, abrindo a cozinha, né? E para vocês verem que é interessante, né? A gente vê as matérias e tal, e as pessoas enfeitam o pavão, né? Ah, fiz muita coisa, etc. Veja que interessante. A gente fez coisas do dia a dia. A gente revisou os produtos, então, é aquilo que a gente comentou, né? Às vezes eu tenho um produto lá que eu estou trazendo um determinado cliente, mas eu estou tendo prejuízo, mas eu não conheço a margem do meu produto, então eu vou entender o financeiro. Olha outro ponto, a gente aumentou novos clientes, então foi um movimento que a gente fez. A gente começou a tentar ir para novas regiões e fazer e vender exatamente o que a gente já fazia, os produtos que a gente já fazia, só que a gente expandiu a região. A gente começou a olhar os ofensores do custo, né? O que são os ofensores do sinistro? A empresa não olhava para isso. Esse mês aqui o resultado teve muita cirurgia de bucomaxilo, aqui teve muita internação por conta de oncologia, aqui teve muito hospital que veio com custo elevado. Então a gente começou a fazer um processo de negociação com hospitais, negociação com médicos, mudar o serviço e com isso abaixou o custo. A gente reviu a rede credenciada, ou seja, toda a rede de credenciamento do CCG a gente foi revisitando. Então, por exemplo, a ortopedia tinha tanto clínicas próprias como parceiros que se contratavam. Então, a gente diminuiu o número de parceiros, a gente diminuiu a agenda clínica, diminuindo o custo nas unidades. A gente tinha na Alberto Bins, para quem é de Porto Alegre, né, mas uma das ruas ali de Porto Alegre tinham 4 unidades. A gente montou uma só, que foi a Clínica Mais, ou seja, uma grande clínica e fechou as outras 4. Então, a gente foi fazendo coisas dessa natureza. Olha que interessante, a gente centralizou processos. Então, ali, como tinham quase 30 clínicas, né, eram 25, mais algumas que não eram só de saúde, medicina ocupacional, etc., a gente foi centralizando esses processos, porque quanto menos eu centralizo, mais eu preciso de pessoas, né? A gente fez uma reestruturação da estrutura organizacional, ou seja, cada clínica, para vocês terem uma ideia, tinha um gerente, supervisor, um coordenador, a gente foi fazendo por região. Então, a gente pegou clínica de pequeno, médio, grande porte na região de Novo Hamburgo, e aí criou ali um grupo gestor, né, um gerente que cuidava dessas clínicas. Então, a gente ganhou, otimizou, né? A gente acelerou as mudanças em projetos, trazer esses squads para acelerar a mudança, o que seria, né? A gente criou um grupo multidisciplinar que tinha lá pessoal de financeiro, engenharia, parte assistencial, e eles ajudavam a implantar os projetos, né? Só que ele estava fora dos processos do dia a dia. O que acontece mais ou menos nas empresas? Elas vão implantando os processos junto com os novos projetos, e aí fica muito difícil essa implantação. Renegociamos contratos, construímos um hospital em Porto Alegre, abrimos algumas unidades novas, compramos três empresas. Alguém comentou aí de AI, né? A gente colocou ali um sistema de inteligência artificial para controlar as glossas, né? E foi um pouco disso, né? Então, o que eu costumo dizer, né? Parece da impressão, às vezes as pessoas gourmetizam muito, né? Mas reparem, foram ações do dia a dia que a gente fez, que junto com 2.000 pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, eu acredito nisso. A gente saiu de uma valorização de 300 milhões para um negócio de 1 bilhão, e isso, o orgulho que a gente tem aqui de dividir com todos vocês, que são
empresários, investidores, empresárias, é que isso é possível, né? E que não tem nenhum, puta, ciência de foguete, que foi criado um negócio super diferente e que ninguém conhecia. Pelo contrário, eu sou um cara mal básico com as coisas, mas tem uma questão aqui. Tudo que eu citei aqui para vocês muito rápido, a gente executou de uma forma muito precisa e com qualidade. Isso com certeza. Então, pessoal, agora de fato, eu acho que deixa eu abrir aqui e voltar para ver vocês. Estão me vendo aqui? Sim, E Fábio. eu vi essa transformação, só para encerrar, na mudança até do programa e de como a gente começou do treinamento dos funcionários. Por exemplo, ninguém batia na minha. Por exemplo, eu falei, né, naquela questão de que 20 minutos, 20 minutos. Então, imagina em pronto atendimento, né? Eu já fiz, acho que em todos os CCGs, tá? E aí houve uma mudança, foi totalmente. Antes, hoje as clínicas, vamos dizer assim, mais populares, porque o CCG está um nível acima, ao meu ver, né, muito acima, ao meu ver, porque, enfim, ele ofereceu um suporte, passou a oferecer um suporte muito bom, vamos dizer assim, do dia para a noite. Eu fiquei uma semana sem fazer plantão, depois eu voltei. Sistema novo, uma equipe toda receptiva, que sabia senhas, que sabia. Ah, não, é só fazer isso, é só fazer isso. Estava treinada desde o segurança, que nos orientava, né, até as pessoas da recepção, e isso acaba deixando o nosso atendimento melhor, e porque era automatizado mesmo, eu me lembro muito bem do sistema que ele identificava algumas questões, a gente tinha que preencher, o que é muito importante para prevenir processos e tudo mais, e também para acertarmos, ele dava feedbacks quando o IA ainda não era tão popular, Exato. e eu vi isso de perto, assim, foi. E ali o José Guilherme falou, na Clínica Mais, do lado da Clínica Mais, tem uma igreja chamada São José. Exatamente, exatamente. Boa. Vai lá, Zé Guilherme, agora. Só pra... Legal, legal, José. Fábio, me diz uma coisa, qual era o RP lá no final? A gente tinha um sistema próprio ali, na verdade, né? E daí depois a gente começou a implantar ali o Tazi, né? Tazinho, né? O Tazi, a gente No putz, hospital, né? teve muita No dificuldade no hospital e tudo mais. E hoje é tudo Eu- diferente, né? Mudou, porque a Pivida entrou, o sistema deles lá, então mudou É. completamente, né? A gente tinha, na parte de glosas, era o Dr. Marvin, né? Então a gente tinha esse sistema, tinha alguns sistemas que a gente colocou, né? Então, mas foi isso que a gente utilizava lá. Legal, legal, legal. Muito bom. Mas legal, pessoal. Acho que é só agradecer aí a todos aí. Acho que aprendi muito aí também com as perguntas e com as colocações. Agradecer, não sei, o Matheus aí, foi sensacional. Só vai ser muito bom compartilhar esse conhecimento depois com todo mundo no YouTube. E fiquem à vontade para nos procurar também. Sempre conversar e trocar ideias, para mim, é uma terapia. Vai lá, Matheus. Não, show de bola. Não, primeiro agradecer aí a aula do Fábio, né? Sempre muito bom ouvir o conteúdo. A gente espera que poxa ter compartilhado aí bons insights. Hã? Também fiz Ideias. A Janaína tá... participar assim de. Opa, Acho que abriu sem querer aí. sem problema. E privilégio poder estar com vocês aí, compartilhando um pouquinho, aprendendo, né? Já quase 9 horas da noite, então foi muito bacana conhecer mais vocês. Fica à vontade para chamar a gente, quiser conversar, como o Fábio falou, trocar ideia, tem LinkedIn, tem nosso contato, tem Instagram, tem tudo. Muito Coloca teu bacana. LinkedIn aí, Matheus, no chat, coloca teu LinkedIn aqui, o Fábio eu já achei. Legal. Vou botar. Peraí, já vou botar. Obrigada, Matheus. Obrigada, Fábio. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço a Foi oportunidade. excelente. Obrigado, Elaine. Obrigada aos Josés pela participação. Eu que É. agradeço a Elaine, que me Eu que jogou agradeço. nesse mundo. Muito boa a participação aí, foi bem legal, fez uma boa diferença. Legal.
Parabéns, Obrigado, pessoal. pessoal. Muito bom. Bom mesmo. Falou. Fraterno abraço para todos aí.